Agenda Carioca. Hoje a gente abre espaço para um bate-papo que combina espiritualidade, amizade e bem-estar. Estou aqui com a Paula Severiano Ribeiro e com a Morgana Hensel, que junto com a Germana Johan Peter fundaram há alguns meses, 8 meses atrás, Exato. o Almas Peregrinas. O Almas Peregrinas é um projeto que nasce de pessoas comuns querendo impactar positivamente a vida das pessoas. Mas como surgiu essa ideia? Vocês já eram super amigas? Já tinha essa liga toda que vocês mostram na tela? Já, cada vez mais, né, Gui, que esse propósito aproximou a gente mais ainda agora. Eu acho que uniu a gente de uma forma diferente. Mas a gente começou a se conectar há mais de 10 anos atrás, talvez uns Sim, 15, pela meditação. E aí, quando foi, né, amor, no final do ano passado, eu falei, gente, eu preciso pegar alguma coisa, tipo, colocar minha luz no mundo. Vocês meditavam juntas? A gente meditava juntas. a gente começou meditando juntas. E fazia muita viagem. E fazendo viagens e retiros juntas. E aí acho que foi nascendo essa aproximação. E aí a gente foi também acompanhando e observando o processo de transformação de cada uma. E a gente também foi se aproximando, porque eu acho que quando você inicia nesse caminho, essas pessoas que têm os mesmos interesses, elas vão começando, né, a se aproximar e fazer mais parte realmente da sua vida e do que você quer também, né? Que a A gente gente faz aquela faxina, né? faz aquela faxina. Você começa a fazer muita faxina quando você entra nesse processo de E autoconhecimento. ver o Tô que faz nervosa, porque eu conheço a Paulinha desde que eu nasci. Ela falou que ela é outra pessoa há 20 anos. Exatamente. imagina. A Paulinha que Não. você conheceu há 20 anos não está mais aqui entre Não, mas nós. é sobre isso, né? Mas é sobre, tipo assim, mudança mesmo, Transformação. transformação. E aí, tipo, no final do ano passado, eu chamei a Morgana e a Gê e falei assim, meninas, vamos fazer alguma coisa, vamos pegar, tipo, um programa Saia Justa da espiritualidade, para colocar a nossa luz no mundo. E, tipo assim, a gente já fez tanto curso, formação, viagens, vamos passar isso para os outros e pegar técnicas terapêuticas para as pessoas terem ferramentas e poder utilizar isso. E está sendo, assim, absurdo, porque a gente cresceu horrores, né? A gente tem um feedback, né, amor? E é uma forma que a gente também encontrou de dar acesso e informação a respeito de tudo que tem por aí, que você pode, né, fazer. Nem tudo você precisa ter uma pessoa presencial. Então, você tem tanta coisa que você consegue fazer online, você consegue fazer você mesmo, né? Tantas plataformas hoje em dia, né? Então, a meditação, a respiração são ferramentas que estão na sua mão. Então, né, mas daí você tem que assim, conseguir acessar isso, esse conhecimento, e usufruir, usar ele. Então, a gente ficava pensando, né, como que a gente vai conseguir levar isso para o mundo? Então, vamos tentar divulgar o máximo que a gente consegue de todo mundo que a gente conheceu, de todas as terapias que a gente já fez, que experimentou, e as que a gente não fez, porque agora a gente está conhecendo mais e Gente, mais, a gente né? virou a rata da terapia. A A gente faz espiritualidade um monte é de uma coisa. infinitude, assim, é muita coisa que tem por aí e que para fazer assim o bem, né, para trazer bem-estar para todo mundo. Para quem quer buscar uma espiritualidade maior, mudar um pouco hábitos de vida, por onde começar? Ótima pergunta. Eu falaria pela respiração. Você se conectar com a sua respiração. Ou fazer umas meditações, sei lá, eu penso assim, as coisas que eu indico para quem nunca fez nada. Tipo uma mindfulness, que é uma meditação prática para o Ocidente, né, amor? Ou Mas não sei, talvez a sua pergunta possa também estar relacionada com suas atitudes, suas ações, sabe? Eu acho que a gente se conecta com o que como é que eu posso dizer, espiritualmente divino, elevado, quando a gente também passa a ter atitudes, né, que são Virtuosas. virtuosas, exatamente. Então, eu acho que, porque é o que a gente fala, por exemplo, às vezes, as pessoas que confundem um pouco a religião e a espiritualidade, né? Mas, às vezes, no mundo da religião, você tem práticas e dogmas e situações onde você cai muito na parte técnica e prática da religião, mas nas suas ações, às vezes, você não internaliza. Então, eu acho que a Sério. espiritualidade, ela começa, na verdade, com a internalização do que é bom, né? Do que é bem, do que é iluminado. Então, antes mesmo de qualquer uma prática específica, um ritual específico, uma oração específica, eu acho que é muito mais começa dentro das suas atitudes
com o seu entorno, com Não, você mesmo, E é uma com coisa o que todo mundo próximo. pergunta, né, Isso amor? é Tipo lindo assim, você falar isso, porque quando eu fiz crisma e eu estava mais próxima ainda da religião católica, eu pensava que a religião para mim era o exercício de ser uma pessoa melhor. E eu acho que e, são esses, e e são é as isso. pequenas atitudes do E, dia a e- dia. e desconectar essa coisa da espiritualidade com a religião, porque eu dou aula de catecismo, né? Então, tipo assim, não tem nada a ver, é muito mais ampla a espiritualidade. E eu acho que é uma coisa que sempre perguntam pra gente, o que que vocês mudaram desde que vocês... Qual foi a transformação que você viu em você, Paulinha, no dia a dia? Sei lá, eu, Paulinha, eu sou mais empática, mais amorosa, mais compassiva, mais... Eu quero ajudar, eu quero fazer o bem, eu quero sei lá, eu não menos julgadora. Então, acho que isso já é uma transformação pessoal tão absurda que a vida, Antônia, fica mais Aí a leve. vida te devolve em dobro, né? Te devolve. E fica mais leve, sabe? Você sabe, você não julga tanto o outro. Você pensa assim, eu penso assim, o outro tá fazendo o melhor que ele pode. Entendeu? É isso. Eu Ele acho que dá do que ele tem para dar, né? a sua Exato. relação com você mesma muda, Sim. fica muito mais compassiva e amorosa, a relação com o próximo e a relação com o coletivo. Eu acho que a gente começa a ter uma consciência, né, do mundo como um todo, com a natureza, com os animais, com tudo. É muito mágico, realmente. Mas eu acho que se for dizer que onde que começa, eu acho que é bem nesse... Existe todo um pensamento da Oneness University na Índia do feito 1%, né? Se 1% das pessoas meditassem no mundo, a gente resolvia eu muito. estive lá no passado. Você esteve lá? Fiquei E lá foi 7 incrível. dias. Foi incrível, incrível. E é nisso que você acredita? Que assim, se a gente tem um grupo de pessoas vibrando numa frequência mais elevada, elas transformam as pessoas. Exatamente, eu acho. Por Eu isso, acabei de voltar de Bali, aliás, trouxe meu Buda. A gente está falando de espiritualidade, da liberdade de abraçar outras religiões, né? exatamente. Que fiz questão de comprar esse Buda lindo. E fiz um ritual das águas, uma cerimônia que foi muito potente. Aliás, estava com uma De amiga de vocês, a purificação. Joana Ah, Avelange Guimarães, que tem um perfil bárbaro, Joana Wellness. Me hospedei na casa dela e conversamos muito sobre epigenética. Ela me apresentou Joe Dispenza, Dispenza, que sim. fala muito A sobre. gente já foi, eu já fui Somos 3 fãs. vezes, somos fãs. Eu acho que o É. Joe Dispenza hoje é a pessoa que mais mudou a nossa vida nos últimos anos. É uma Então agora virada de explica quem é chave. Joe Dispenza Ah, e o que é? é epigenética. Pois é. A epigenética, né, é o estudo que o Joe Dispenza, do Dr. Joe Dispenza está fazendo, que ele comprova, na verdade, cientificamente, o quanto que esse poder da meditação que faz alterações genéticas baseadas nas mudanças hormonais que vão acontecendo no seu corpo. E aí é todo um processo químico, Molecular. quântico, molecular, exatamente, dentro desse conceito da física quântica de campo vibracional, né? Então, só que ele consegue trazer isso de uma forma muito pragmática, né? Muito Muito acessível científica, também, muito uma linguagem muito acessível. simples. Não, tem muito homem lá. É. Então, porque ele traz muitos cientistas provando, e homem gosta disso. Isso é muito legal, porque normalmente nesses retiros, workshops, cursos, só tem mulher. E realmente ele é o oposto disso. E eu passei meu aniversário lá em agosto, sozinha, passei uma semana com ele. E assim, eu via que eu conheci um triatleta que se media o tempo inteiro. E ele via que o triptofano, a endorfina, a dopamina subiam o tempo inteiro. Então, no final, todo mundo se abraça, se ama de uma forma tão fenomenal. Então, é real mesmo. Realmente, ele muda quimicamente. E isso é muito legal, né? Porque a gente que experiencia, às vezes não consegue explicar o que acontece ou o porquê que tem as transformações. E ele traz isso, ele traz Muito embasamento imagem, ele científico. faz durante os workshops dele exames, né? Tem pessoas que ficam, como é que fala? Voluntários que ficam durante todos os processos meditativos com encefalograma para poder medir E não todas as só esses, movimentações mas dos químicos cerebrais. também, né? Exames Fazem de exame de sangue. sangue, fazem exame de saliva, fazem exame de urina, diversos. E aí é legal que ele vai colocando isso depois, as demonstrações de todas as alterações cerebrais, todas as alterações hormonais, né, químicas todas no nosso corpo. Então isso é muito legal, E né? casos de pessoas que curaram doenças a partir desse Muita tipo. gente chega de Muitos Você cadeira acha que de esse é o roda. futuro da medicina? Gente, muita Eu gente acho que chega de cadeira de roda e sai andando. Eu acho que isso agrega Isso não é lenda, muito. né? Isso Eu acho, não é lenda, é não é real. lenda, A gente vê. A gente vê. É surreal. É muito legal. Essa parte é muito emocionante, né? Você Mas eu vivo muito vivenciar. milagre na igreja também. Então, para mim, isso
Eu já tô acostumada, claro, tô exagerando, mas sabe, eu trabalho na igreja há muitos Você anos, põe na então conta de Deus também, né? também, exato, bota na conta de Deus super. Mas Vocês se consideram peregrinas modernas? O que que é esse conceito? É o turismo peregrino? É ir para a praia e meditar? Quer dizer, como é que a questão espiritual se encaixa na rotina tão corrida do dia a dia hoje? Acho que esse é o grande segredo hoje em dia, né? E eu acho que é você aproximar a espiritualidade do mundano, porque eu acho que as pessoas têm um estereótipo de espiritualidade de algo muito isolado, né? Isolado da humanidade. É o Buda sentado no alto da montanha, né? E aí lá no alto da montanha, talvez ele não tenha tantos desafios quanto a gente tem aqui, né? Nesse caos urbano que a gente vive. Então, eu acho que ser uma alma peregrina moderna é você circular dentro desses ambientes tão desafiadores e conseguir se manter dentro de um alinhamento, de um de um equilíbrio. equilíbrio, É. né? Você O conseguir equilibrar vários pratinhos equilibrar vários pratinhos. é E não o é sobre trunfo. dar conta, né? Não é isso, porque eu acho que realmente a gente não dá conta, não damos mais, né? Mas eu acho que fazer da melhor forma possível. É isso, mas é conseguir viver no caos plena, né? Sem você se alterar o seu estado, porque o que é mais interessante é isso. Não importa o que está fora, É. né? O caos pode estar fora. Dentro que você tem que conseguir manter a sua calma, independente dos desafios que estejam se colocando à sua frente. Eu conversei muito sobre espiritualidade com a Joana nesse último mês que a gente teve juntas. E ela falou muito dos pensamentos tóxicos, da gente não deixar essas coisas nos invadirem e tentar vibrar numa frequência, pensar que é uma coisa, mentaliza aquela coisa acontecendo positivamente. Vocês fazem isso na rotina de Eu acho vocês? que é você não criar Muito. história em cima dos pensamentos tóxicos, que essa é a raiz da meditação. Tipo, vem o pensamento tóxico é como se fosse um filme, deixa ele embora. Você não criar história. Acho que aí essa é a grande sacada. É. E o que E é uma visão muito também quântica, né? Porque o pensamento, né, segundo o Dr. Joe Dispenza, o pensamento ele gera uma emoção, sempre. Então, se você cultivar pensamentos negativos, você vai gerar emoções negativas e você vai começar a vibrar negativo. Então, é uma E você vai coisa vai atrair levando e negatividade? aí você vai Aquelas pessoas atrair. que têm uma nuvenzinha preta, que tudo é É errado. isso. Ou E você não aí vai criar vira o que você quer, você não vai manifestar o que você E quer. aí vira um grande ciclo, né, negativo. Então, a ideia do pensamento ela é realmente muito boa. E aquilo que a gente falou esses dias numa É. entrevista, não é o pensamento, não é como é que é a positividade tóxica que as pessoas falam, não é você Gratiluz não é, externamente. não é você achar que vive em Nárnia, né, e que você ignora tudo que acontece, né, de ruim ao redor, enfim, a realidade. Mas é você entender que se você mantiver os seus pensamentos positivos, isso vai gerar emoções positivas, elevadas, e você vai vibrar de uma forma mais elevada. Com isso, você vai conseguir ficar blindada do que existe de negativo, sim. E você vai conseguir atrair mais coisas positivas e E criar o que melhores você e quer. criar e manifestar, porque a gente só manifesta e cocria, né, como se fala, cocriação, que a gente tem esse poder quando você está vibrando numa energia que também ela tem que estar equivalente ao que é divino e o iluminado. Senão, se você vibrar numa energia densa, você vai atrair só o que está dentro Outro dessa ponto energia. interessante é não responsabilizar o outro, né? Total. Pelas Muito suas. Tomar importante. as rédeas da sua vida. Total. Muito Mas importante. e também dizer, né, amor, nem sempre é fácil falar, eu cocrio, eu mantenho ali. Mas o que eu faço, assim, quando eu vejo que eu tô desalinhada, que eu já tô, tipo, respondona, que eu tô negativa, eu me isolo. Aí, tipo, esse último final de semana, eu não vi ninguém. Eu só fiz yoga e fiquei em casa. Entra num Entendeu? processo de E fui à missa. E é internalização. isso. Aí, segunda-feira, agora, eu já era outra pessoa. É isso. Também a Aliás, gente... você pode se dar esse direito, né? Uma das perguntas que eu queria É, fazer é da liberdade que a Paula tem por não ter filhos, né? sim. Foi por um caminho. E Morgana, no com o Com extremo o oposto, oposto. É. mãe de cinco. Cinco. Exatamente. Então, como é que essas experiências se complementam, né? Essa troca entre vocês, esse Eu entendimento. acho que a gente aprendeu, né, o Mo, porque quando você é sócia, é bem diferente. Então a gente aprendeu muito uma com a outra, É. até as expectativas de cada uma, os pontos de vista, o olhar, as vidas, os mundos.
E aí, pra gente, eu acho que a gente ficou cada vez mais unida, né? Sim, a empatia, A né? Que é empatia. sobre você também entender. E apesar de, é engraçado, essa liberdade, por exemplo, da Paulinha e a minha não liberdade, mas em qualquer formato e formatação, a gente sempre vai ter a falta, É. né? E a parte boa, a abundância. A gente sempre tem. A diferença é para onde você vai olhar, né? O que que você vai preferir olhar. Então, é claro que a Paulinha tem uma liberdade enorme, mas ela em algum ponto também tem Um aprisionamento. uma lacuna, um Super. aprisionamento. Da mesma forma que eu Sim. tenho uma abundância dessa vida que eu tenho de maternar, de ter pessoas ali sob minha responsabilidade, mas ao mesmo tempo tem esse aprisionamento também. Então são duas Tudo tu não coisas. terás. Tudo É. não terás. São duas coisas distintas, mas se a gente escolher olhar a parte negativa de cada lado, a gente, né, Eu sempre nunca falo vai uma ser coisa que é feliz. real, assim, que ser feliz é uma escolha e uma decisão diária. É isso. É isso, é olhar o copo isso. cheio. Eu queria saber justamente o que cada uma leva desse lugar que ocupa. Acho que tá respondido. É super desafiador por Super. vários pratinhos que eu tenho que equilibrar. É desafiador, às vezes, a gente conseguir encontrar esse equilíbrio, né? Onde a disponibilidade de uma, a falta de disponibilidade de outra se encaixa dentro de um trabalhar juntas, assim. Mas é o diálogo também. É o É o diálogo. diálogo e a verdade. Eu não É. guardo nada, eu acho que ninguém aqui guarda nada. A gente tem que falar com amor, com carinho, com empatia, mas falar. Né? Isso é muito importante. É. Pensando na maternar, você dando aula de catecismo, ela está maternando, né? Muito. E é isso. É Você não verdade. A gente necessariamente ocupa com essa seus filhos função. concebidos, mas com Exatamente. os filhos que o mundo te Eu traz. penso assim também. Dizem que é preciso de uma aldeia para criar uma criança. Exatamente. Uma outra pergunta que eu tenho para vocês é se vocês acreditam na genética, quer dizer, também há cada vez mais estudos de que os traumas passam por 3 ou mais gerações, mas que a gente não precisa ficar com isso, né? Que a gente pode mandar embora, mas isso é uma coisa que passa pelas conversas de vocês, esse estudo, essa cada vez mais comprovado de que netos de vítimas do Holocausto que não estiveram lá têm traumas semelhantes, sem ter vivido qualquer experiência de aprisionamento, de perseguição, e, enfim, por aí vai. Eu acredito. E coisas genéticas também, né? A gente entrevistou a tia Clara Magalhães, a família do tio Tomás, 4 se suicidaram. A irmã, a mãe, o pai, é isso. E ele ressignificou isso, Rompeu isso, todos se mataram em um período de 2 anos, né? Foi o que ela disse. Então é mais ou menos isso, é uma A loucura. própria constelação familiar é muito baseada nisso, a né? constelação. Que é muito Vocês gostam, vocês interessante. praticam? Muito, gostamos. Já Eu fiz já fiz lá algumas. atrás muito, numa época que falavam que eu estava repetindo muito padrões e coisas familiares que, sei lá, minha terapeuta da época falou, Paulinha, e eu não estava conseguindo me posicionar perante a minha família e a minha relação com a minha família mudou. Hoje, a minha irmã outro dia falou, Paulinha, você é outra pessoa com seus irmãos, outra pessoa com a mamãe. Então, assim, eu realmente consegui o meu lugar dentro daquela família. Mas isso leva tempo. Claro. O despertar espiritual muitas vezes vem de um trauma, de uma dor. Teve algum turning point para vocês que foi a virada de chave? Acho que mais para Paulinha, né? Minha amor, já aconteceu tudo, né? Você conhece a história da minha, você tem contato. Mas minha mãe tem esclerose múltipla há 20 e tantos anos. Meu pai morreu cedo, né? O seu também. O seu mais cedo ainda. O meu mais cedo ainda. E o meu irmão, eu perdi um irmão. Então, assim, foram muitas perdas e muitas dores. E eu sou muito conectada com família, né? Então eu falei assim, ou eu vou pirar, ou eu vou. Mas também tem duas coisas. Isso, a religião, eu nunca me senti abandonada. Então eu nunca entrei em desespero. E aí quando meu pai, na época do que meu pai faleceu, eu falei assim, agora eu vou para a terapia, para a espiritualidade. Eu entrei fundo e eu sou super intensa. Então eu fiz todas as formações, cursos, não sei o que, nananã. Então eu acho que eu consegui. Nunca falaram, poxa, já aconteceu tanta coisa na vida da Paulinha. Paulinha, poxa, cuida da mãe, tão pesado. Eu nunca levei nada como pesado. Nunca levei nada como duro. Mas eu acho que sem um apoio, né, terapêutico, espiritual, religioso, não teria sido fácil.
E você, Morgana? Ouvindo a Paulinha falar agora, eu fiquei pensando. Às vezes a gente tem uma dor muito clara, consciente, e aí você vai em busca de uma terapia, de uma ajuda por conta disso. E às vezes ela não é tão clara. Mas quando eu busquei esse processo todo de autoconhecimento, de meditação, foi mais por conta de me sentir num lugar mesmo ali da maternidade, dificuldade, e de entender também o que, que eu queria um pouco, né? Tentar baixar minha ansiedade, que na época eu fiquei muito ansiosa quando meu terceiro filho nasceu. Mas depois que você começa, você vai descobrindo, conhecendo dores que você esconde dentro de você. É. Então, assim, é muito interessante porque às vezes você não tem consciência de certas dores. E quando você inicia vários processos terapêuticos, e rituais e retiros, seja lá como for, você vai acessando tudo aquilo que você tentou esconder, ou que o seu próprio corpo escondeu de você, porque trauma também, ou traumas, como você mesmo falou, que nem são seus, né, que já estão ali numa história que você vai Que você limpando, não precisa carregar. que você não precisa carregar e você vai tomando consciência, porque às vezes você está dentro de relação, dentro de situações, padrões que você, na verdade, nem sabe. E quando você cura, quando você se liberta, quando você limpa, ou quando você traz para a consciência, enfim, aquilo vai. Por isso que a sua vida, né, vai transformando tanto, porque é literalmente o despertar, porque é como se você, de alguma forma, tivesse, né, Blindada. vedado, É. blindado, Cego. adormecido, cego. E aí você vai tirando véus, você vai tirando coisas que, é isso, vieram de histórias que não são suas. Você está ali E repetindo coisas que padrões que você nem estão, sabia que te afetavam. nem sabia que te É, afetavam. é. Né? Enfim, isso vai gerando um empoderamento, um auto-amor, uma coisa que você vai chegando num lugar que você depois pensa, meu Deus, como eu precisava tanto disso tudo, né? Então eu acho que para mim, diferente da Paula, que Uhum. tinham pontos mais assim, É. claros, Externos só. É. externos, eu não tinha, mas descobri vários, muitos, e Muitos assim lugares. me livrei de muita coisa. Que bonito. E que rituais vocês praticam na rotina de vocês? Meditação, yoga? Qual é o pacote completo de Olha, o mundo uma ideal. peregriner? Acho que o mundo ideal é meditação diária, que o Joe É. Dispenza fala muito isso. É onde você coloca a sua energia, você coloca a sua atenção. Então, você só consegue resultados reais meditando diariamente. Então, eu, Paulinha, já tive várias fases. Então, eu sou ligada no 220, então eu preciso, né, disso, porque senão eu acho que eu enlouqueço o mundo e eu E as pessoas que mesma. dão a volta. É, mas então eu já tive assim, fazer meditações muito longas, aí eu vejo, ai, não consigo, vou pular um dia. Então, eu hoje faço meditações mais curtas, mais diárias. Eu acho que é isso que tem o meu. E sempre a gente está procurando, faço yoga, sempre a gente está procurando uma terapia diferente, É. alguma técnica. O mundo ideal para mim é meditar. É. E aí não precisa ser muito. Eu tenho essa coisa de não ser todo dia, mas eu acho que se você for escolher alguma coisa, você tem que fazer algo todo dia, sabe? Assim, eu Uma não acho consistência. uma É. consistência. Se de repente não é só meditar, você pode um dia meditar, outro dia você pode fazer uma oração especial. Eu acho que para mim também, para você ter É se uma conectar de alguma forma. você ter assim uma espiritualidade ativa, você tem que ter contato com a natureza sempre que possível, porque eu acho que também é uma relação que você tem que cultivar. E Então, nesse ponto somos privilegiados aqui no Rio de Janeiro, somos, né? Tem algum exatamente. lugar especial que você gosta de ir para Ela é se mais da conectar? natureza, eu sou mais da academia. Eu sou muito da natureza. Tem vários lugares especiais, assim, eu gosto muito de lugares que tem muita árvore, mas a praia também é um lugar muito bom. É um lugar muito bom para você se reenergizar, né? A praia é um lugar que limpa muito, tanto pela água quanto pelo próprio contato com a terra. Que Areia, você, a né? terra, você tem vários processos ali energéticos que funcionam e que são muito bons. E eu acho que é isso, é essa conexão com o divino através de oração, a meditação que eu acho que é com o seu eu, né, superior, que daí é um outro espaço, e com a natureza. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio, assim. Falou do eu. Você acha que o ego é é o É. grande, a chave para o sucesso, mas também o grande vilão, né? Acho que as pessoas, quando estão num estado mais elevado, dissolvem um pouco esse ego aflorado e Dissolve, mas ele é importante também, né? hum, A gente não pode negar o ego.
O ego Qual é o papel do ego Eu tô aqui na pensando. felicidade? Quer dizer, eu ia até perguntar isso, porque existe muito estudo hoje em dia sobre substâncias psicodélicas, como Sim. psilocibina, né, que foi retomado nos últimos anos, que essencialmente promovem uma dissolução do ego. Você sai dessa perspectiva do seu umbigo E aí você acessa e a- conteúdos de uma e- forma. Eu nunca tomei, né? A gente não tem um feedback sobre vocês isso, mas a gente já nunca, ouviu muito, a gente nem entrevistou. ayahuasca, vocês nunca fizeram Nunca, nenhum Não. ritual com... nunca. Eu sei lá, eu tenho um pouco de receio. Eu acho que a meditação já te traz para esses lugares, essas meditações longas, hipnóticas do Dr. Joe. Mas a gente entrevistou uma pessoa que provou lá cientificamente, né, a Renata Rocha. Uhum. Eu vou até para a Patagônia com ela agora, em dezembro. Que realmente a terapia que duraria um ano, com ela você acessa conteúdos e resolve, sei lá. Sintetiza aquilo muito mais rápido. Eu não sei te dizer, né? É. Eu não- Eu acho assim, eu tenho um entendimento de que a gente tem que aprender a equilibrar tudo na vida. O que eu percebo às vezes nessa busca da espiritualidade, e às vezes não nesse caso de uso bem específico terapêutico, né, para curar alguns traumas que as pessoas têm dificuldade de curar só com terapia, eu acho que a Transtorno, né? psilocibina pode ser uma coisa muito benéfica. Mas eu acho que às vezes esse uso, eu não diria nem recreativo, mas esse uso assim de experimental, curioso, ou então às vezes só para a pessoa acessar ou tentar entrar num estado diferente, não é o meu lugar, a minha busca, porque eu acho assim, e eu já vi muita gente, porque o que que acontece? Não é que não funcione, não é que não seja real. Sim, eu acho que tem uma coisa muito forte, divina, espiritual. Só que eu acho que nós estamos no mundo humano, planeta Terra. Então, se eu tô aqui nessa experiência, eu não quero ficar aqui nesse outro lugar que eu não ocupo. Então, às vezes, você quer ficar num mundo muito divino e mágico e não sei o que lá, E os mas boletos chegando. esse não é o mundo que você está habitando agora nessa E você não experiência. consegue depois integrar Às aquilo. vezes eu percebo que é uma fuga. É uma fuga. Então, eu acho que a gente tem que equilibrar no sentido de que a gente tem que aprender a ser humano. Mas existe uma neuroplasticidade a Sim. partir dessas experiências, né? Que de Tem. forma. Você falou a questão dos toques, né, das obsessões, que algum circuito ali se refaz de uma outra forma que Exato. libera. A gente Exato. não tem essa experiência, né? Então a gente nem pode. Mas ontem eu almocei com uma pessoa Pois que é, falou mas eu que acho tinha que você tomado tem uma. várias coisas. Eu É. sou uma pessoa prática, Antônio, eu gosto de resultado. Né? Sim. Elas debocham. Eu pergunto para todos os terapeutas, e aí? Em quanto tempo eu consigo aquilo? Né? De Porque forma objetiva. meu desafio é me É. transformar. Então é isso. De forma objetiva, o que eu faço com essa sua informação? Eu adoro saber. E aí, ontem uma mulher estava falando, porque eu tomei isso, aí eu passei por isso, por aquilo, eu falei, e depois, em resultados práticos na sua vida, o que te transformou? Ela não soube me responder. É. E eu ouço muito isso. A pessoa não entendeu, não conseguiu chegar a lugar nenhum com aquilo, achou incrível, viajou, viu, aconteceu, fez, e aí? Então, acho vou que é isso, contar se para você vocês, não tem então. uma Eu indicação. experimentei a E aí? psilocibina Ah. e foi exatamente isso, uma das experiências mais potentes da Mágicas. minha vida, mágicas, Olha que legal. de perdão, de entrar em contato com sentimentos melhores dentro de mim e de acessar traumas. Eu lembrei de uma situação de afogamento com os meus primos pequenos, que você conhece muito bem. E aquilo voltou no meio de uma sessão, uma coisa que aconteceu quando eu tinha 7 anos de idade. Legal. Então, de alguma forma, aquilo deixou uma marca no meu corpo, na minha emoção, e aquilo aflorou. E eu acho que eu senti essa dissolução do ego que eu estava falando agora. Assim. Eu acho muito, muito, muito sério, né? Isso tem que ser conduzido com médicos. Sim. Eu fiz isso super bem assistida. Ainda não é uma coisa legalizada, completamente legalizada no Brasil, mas existem muitos estudos, e lá fora isso já é... Muito mais. Já né? é... Mas já aí é. eu posso fazer uma pergunta? E aí você acessou todos, você acessou todos esses seus traumas. E o que você fez com isso? Você tem uma ideia? Eu estava no auge do meu divórcio, né? Eu tinha vontade de sair de lá e fazer as pazes com o meu ex-marido. Assim. Entendi. Até não liguei para ele para não cair em tentação, porque Sim. tinha muitas coisas para serem resolvidas. Mas você vê como você é pequeno no universo, como a gente é uma partícula mínima. Eu vi uma imagem muito bonita de uma árvore sendo os nossos filhos crescendo, que vamos juntos. Até me emociona assim, que a gente vai junto nutrir essa árvore, que a gente tem que encontrar um entendimento e a gente tem uma ótima relação depois desse período turbulento.
E eu acho que isso, eu tive gratidão, muita gratidão. Acho que gratidão também é um sentimento muito importante Muito dentro da Da peregrinação, né? Eu acho que talvez um elevado nível de consciência passa pela gratidão. Vocês concordam? Tem muito terapeuta que Muito. indica fazer um diário da gratidão. Todo dia você ficar, sei lá, 30 segundos escrever num caderno tudo que você. Tipo, porque às vezes a gente entra muito na reclamação, né? Só reclama, só vê o negativo. E reclamar, o significado da palavra reclamar é clamar 2 vezes. Então você fazer o exercício contrário, você ir para De gratidão, agradecer. né? Mas é engraçado, esse exercício de agradecer, eu ainda não acho que é a gratidão em si. Porque eu acho que a gratidão é um sentimento, eu não sei, quando eu tenho as minhas experiências com a gratidão, eu acho que é uma coisa tão forte, Entendi. porque eu acho que quando a gente coloca essa prática que é isso, É um o primeiro olhar, é o passo. primeiro passo. Sim, Mas quando você sim, sente de verdade a emoção sim. da gratidão, é algo assim inexplicável. Eu não consigo nem parar de chorar, assim, é uma coisa É. muito forte, que eu acho que é isso que você falou. E a gratidão, E eu para mim, é senti por um nível pessoas muito muito elevado próximas e pessoas distantes que em algum momento da minha vida Isso também é muito foram. Foi legal. muito e é bonito. muito E você sai emocionante. da sessão querendo ligar para elas e contar: olha, eu tô É, te devendo um obrigado por aquilo que você fez por mim há 10 anos atrás. Você não Exatamente. tem ideia de É um como olhar foi lindo. É. E nossa, o amor tá o muito, amor. né, junto, que você, na hora que você sente a gratidão, você sente aquele amor pela pessoa. Mas eu acho que assim, o que que isso mudou? Eu acho que esses sentimentos que vieram na sessão por determinadas pessoas e a forma como eu revisitei, faz com que eu busque essa mesma estrada para outras situações. Eu acho que você aprende o maravilhoso. É como caminho, se você abrisse uma abrisse uma porta É, porta para pensar perfeito, estava diferente, para fechada pensar perfeito, ali para diferente. pensar Eu diferente. sou capaz de pensar perfeito, diferente. Porque você perfeito. acessou. Uma vez que você acessa uma É, vez, você, Você você colocou em outras lembra. áreas da sua É, vida é. também. Perfeito. é. Bom, estamos chegando ao final. Papo, tudo que é bom dura Ah, pouco. Ai, gente, dava para ficar Queria que vocês horas dessem um aqui. recado, assim, pensassem uma semente que vocês gostariam de plantar. Até olha para a câmera fechada e fala aí uma mensagem positiva para esse mundo tão cão, para essa cidade tão partida que a gente vive e por esse lugar de privilégio que a gente vem. Eu acho que o maior aprendizado que as pessoas podem ter é de olhar para o outro de forma mais compassiva mesmo, né? De entender que todo mundo está ali lidando com as suas dificuldades, que às vezes quem está mais precisando é quem está demonstrando da pior forma possível. Então, olhar compassivo, eu acho que é o que a gente mais pode oferecer assim para a humanidade. eu acho que Bacana. também uma coisa que eu faço assim muito hoje, todos os dias, eu acho que eu tento ser a melhor versão de mim mesma todos os dias. Isso sim é um mantra, né? Isso é um É. mantra. Bom, como a gente está aqui falando de agenda carioca, a gente foi longe, né? A gente rodou o Olha, mundo. Eu quero aproveitar e compartilhar, porque uma dos meus propósitos de vida é compartilhar as minhas descobertas. Eu descobri isso desde muito cedo. Que legal. Então, eu brinco que quando você tem uma dica boa e você vai me dar e você fala, não conta para ninguém, eu falo, nem me conta, que eu tenho compulsão em compartilhar minhas De descobertas. E a dividir. agenda carioca é sobre isso. E eu vou botar aqui para vocês o que a gente vai viver essa semana na cidade, quais são as dicas que eu selecionei para dividir também com quem está nos assistindo. Ótimo. No sábado, a abertura do verão no Circo Voador é comandada por Martinália, que chega com o Tudão da Martinália, um show especial para abrir 2026 em clima de festa. No repertório, uma mistura sem cerimônia de pagode dos anos 90, sucessos da carreira e parcerias recentes, e também surpresas. No MAN, a exposição 100 anos de arte Gilberto Chateaubriand ganha nova leitura curatorial e propõe um panorama da arte brasileira do último século a partir de cerca de 150 obras do acervo do colecionador. A exposição fica em cartaz até maio, com entrada gratuita. No Paço Imperial, entrou em cartaz a exposição Gilberto Salvador Geometria Visceral, com curadoria de Denise Matar. A mostra reúne cerca de 40 obras recentes do artista paulistano, entre pinturas, esculturas e vídeos. Essa exposição fica em cartaz até 1º de março, também com entrada gratuita. Em Ipanema, o Pitty Trattoria completa 10 anos de trajetória após um período fechado para reformas e reabriu com uma roupagem atualizada, mantendo aquele conceito que o consolidou como referência de cozinha italiana contemporânea e presença constante no Guia Michelin. A nova fase traz um menu assinado pelo chefe Inácio Peixoto, que renova as entradas, pratos principais e sobremesas sem abrir mão dos clássicos. É um convite para redescobrir um dos italianos mais queridos da cidade.
Também em Ipanema, o Boteco Boa Praça inaugurou no fim do ano um grande mural pintado pelo artista Igana Grelê, além de abrir o seu segundo andar, que agora funciona como um rooftop com teto retrátil e uma vista perfeita para o pôr do sol no Dois Irmãos. Promete bombar este verão. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Espero que você também tenha deixado a espiritualidade entrar dentro de você com essa conversa tão rica. Muito obrigada, Morgana. Paulo, um beijo para a Germana, que está viajando, não pôde estar aqui hoje. E queria que vocês dessem o serviço, né? Pelo YouTube, pelo Instagram, como acompanhar e participar e estar ligado no que Almas Arroba Almas Peregrinas. Peregrinas, No né? Instagram, vocês conseguem acompanhar no @almasperegrinas. E a gente está no YouTube E no Spotify. Toda terça. Às 19 horas tem episódio novo. E é sempre com uma convidada, né? Sempre. Evangélica. Sempre. Aliás, Não, vou mas a entrevistar a gente- Fernanda Capobianco, que também Que também esteve com já A esteve com a vocês. gente gente. agora fez um muito bonito só nosso. Ficou Muito incrível. legal, é. Né? Mas a gente sempre tem um convidado diferente, especial, técnico, ou só uma pessoa, né, para dividir ali as suas dores, suas histórias. É muito legal, muito especial. Obrigada pela presença de Obrigada, vocês. meu amor. Obrigada, Antônia. Foi um prazer estar aqui, gente. Foi Que muito bom. bom. É.